Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. Semana passada eu disponibilizei lá no meu Instagram um mini simulado pensando no exame de qualificação da UERJ e esse ano em especial, pensando no exame único que vai ter agora em maio. Nesse mini simulado eu coloquei 3 questões que abordam 3 assuntos fundamentais para a prova da UERJ. Um assunto, a tal da Guerra Fria, o assunto mais cobrado de todos em história na prova da UERJ, inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele. Um outro assunto, a ditadura de 64 a 85, assunto que em história do Brasil é o assunto mais cobrado da prova da UERJ. E o terceiro assunto que estava lá nesse mini simulado, uma questãozinha super conectada com atualidades, abordando o tal do imperialismo. E essa conexão de atualidades com assuntos históricos é uma das coisas que a UERJ mais gosta de fazer no exame de qualificação. Então esses são 3 assuntos fundamentais que você tem que ficar de olho pensando nessa prova de maio e, se você vai fazer as provas do fim do ano, pensando especialmente no exame de qualificação da UERJ. Se você já fez esse mini simulado, vamos ao gabarito comentado. Se você ainda não fez, dá um pause nesse vídeo, chega lá no Instagram, tenta fazer e na sequência volta aqui para tu poder assistir um comentário sobre todas essas questões. Começando por essa primeira que fala sobre a tal da ditadura. A questão diz assim: frente à preocupação expressa na reportagem, a ditadura civil-militar, inaugurada em 1964, empregou como estratégia relevante para a ocupação do território amazônico a implantação de... Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler a reportagem, entender qual é a preocupação que está expressa, para depois a gente dizer qual foi uma estratégia relevante para a ocupação do território amazônico. O que foi implantado para ocupar esse território amazônico, ou pelo menos para tentar ocupar esse território amazônico. Vamos ao texto. O texto diz assim, internalização da Amazônia preocupa militares. A advertência contida no pronunciamento do senhor Garrido Torres, presidente do BNDE, sobre a situação do Amazonas, repercutiu favoravelmente nos meios militares de Brasília. Afirmou ele que, se não promovermos com nosso comando a ocupação do território amazônico, logo será iniciado outro processo visando a internacionalização daquela área em nome da solidariedade mundial e para aliviar a tensão populacional de certas regiões do globo. Porta-vozes dos militares do Distrito Federal afirmaram que a hipótese da internacionalização não será admitida de forma alguma. O trecho da reportagem é do jornal O Globo, está ali na fonte, de 10 de novembro de 1966, ou seja, ainda no início da ditadura, ainda no governo do Castelo Branco. Então, lendo o texto, a gente consegue nitidamente perceber que a preocupação expressa na reportagem é a preocupação sobre essa eventual internacionalização da Amazônia, desse olhar internacional, desse interesse internacional da Amazônia. E aí o comando te pergunta, a implantação de quê foi uma estratégia relevante para a ocupação do território amazônico? Bom, gente, só para dar uma contextualizada antes da gente fazer efetivamente a questão, em 1966, essa questão do medo de uma internacionalização da Amazônia era algo que estava numa pauta constante aqui no Brasil. Inclusive, o Castelo Branco, presidente naquele contexto, o primeiro dos presidentes dentro desse período, ele tem uma frase daquela época que fala em integrar para não entregar, ou seja, precisamos promover uma espécie de integração da Amazônia para que essa Amazônia não seja entregue aos estrangeiros, para que essa Amazônia não seja ocupada por esses estrangeiros. Então esse debate sobre a questão da internacionalização era um debate super em alta, tanto que tem uma frase famosa do próprio presidente naquele contexto falando sobre essa questão. E aí as opções da questão nos dizem que qual foi uma estratégia relevante para a ocupação daquele território. A letra A fala em grandes eixos rodoviários. A letra B fala em polos da indústria de base. A letra C fala em extensas reservas indígenas. E a letra D fala sobre áreas de preservação da natureza. Bom, o comando pede o que foi implantado naquela região visando essa ocupação do território. E aí de cara já fica simples da gente eliminar a letra C e a letra D. Por quê?
Porque naquele processo, ao longo dos anos 60, 70, ao longo dessas décadas, com essas ações existentes visando integrar a Amazônia, duas coisas que foram muito marcantes foram, um avanço sobre terras indígenas, inclusive com a apropriação de muitas terras indígenas sendo feita naquele contexto, muitas vezes para uma exploração fundiária em larga escala, o que inclusive aumentou conflitos dentro daquele contexto na região amazônica. E uma outra coisa que também rolou em larga escala naquele período foi um avanço sobre a floresta. Essa questão do debate sobre a preservação da natureza não era exatamente uma pauta que estava colocada ali. Eu tenho desejo de avançar na ocupação, eu tenho desejo de integrar para não entregar, mas essa pauta de preservação da natureza não, pelo contrário, os dados apontam que nessa década de 70 o índice de desmatamento foi intenso, então a letra C e a letra D são duas alternativas que a gente já pode descartar de cara. Sobram pra gente a letra A, que fala em grandes eixos rodoviários, e a letra B, que fala em polos da indústria de base. E aí, gente, se a gente tivesse que escolher uma opção que se conecte profundamente com o comando da questão, e aí para te lembrar o que diz o comando da questão. A ditadura civil-militar empregou como estratégia relevante para a ocupação do território amazônico a implantação de... Então o que foi implantado como uma estratégia para a ocupação do território amazônico? E aí entre grandes eixos rodoviários e polos de indústrias de base, sem dúvidas a gente fica com a letra A. Até existiram sim projetos de construção, por exemplo, de hidrelétricas, mas a principal marca desse avanço, especialmente nos anos 70 para a região amazônica, foram obras principalmente de infraestrutura e especialmente infraestrutura de transportes. Em 1970 foi lançado um programa chamado PIN, o Programa de Integração Nacional, e dentro desse programa se falava sobre o início imediato da construção de duas rodovias. Uma muito famosa, que você com certeza conhece, a tal da Transamazônica, e a outra menos famosa, mas também famosa, Cuiabá-Santarém. Então, o Programa de Integração Nacional falava especificamente sobre abrir eixos rodoviários, ou seja, a implantação de rodovias. Transamazônica, Cuiabá-Santarém foi uma estratégia utilizada para a ocupação do território amazônico naquele contexto do período da ditadura. Então assim a gente fecha essa primeira questão, gabarito letra A. Essa questão da Amazônia está super em alta nos últimos tempos, vocês devem estar acompanhando isso tudo. A ditadura é um assunto que a UERJ se amarra em falar. Então, para aparecer uma questãozinha exatamente nesse estilo aí, não custa, vale a pena você ficar de olho. A partir de agora, você com certeza já está mais preparado se aparecer alguma coisa nesse sentido. Vamos para a segunda questão, que era uma questãozinha de Guerra Fria, o assunto tradicionalmente mais cobrado na parte de História da UERJ. Vamos lá. A questãozinha usa uma charge do Calvin do Haroldo, chargezinha interessante que começa dizendo assim: por que nós só brincamos de guerra e não de paz? Poucos exemplos a seguir. Eu serei o destemido americano, defensor da liberdade e da democracia. E você será o detestável, ateu e opressor comunista. Nós estamos em guerra. Então, se você for atingido por um dardo, você morre e o outro lado vence. Certo? Entendi. Já! Mas que jogo idiota, não é mesmo? E aí depois desse quadrinho bastante irônico vem a pergunta. Os quadrinhos ironizam a bipolaridade característica da Guerra Fria, ordem de poder mundial que marcou a maior parte da segunda metade do século XX. A crítica central do texto recai sobre a seguinte característica desse contexto geopolítico. Então, a gente precisa analisar ali qual é a crítica que está expressa no texto e que se relaciona com uma das principais características da Guerra Fria. E aí vamos direto nas opções para ver se a gente já acha alguma alternativa que possa nos fazer muito sentido. A letra A fala em formação de blocos militares, que deu origem à política do Big Stick. Gente, Guerra Fria a gente tem formação de blocos militares? Tem formação de blocos militares, com certeza isso existe. Mas é na Guerra Fria que eu tenho a origem da política do Big Stick?
Bom, de forma nenhuma. A política do Big Stick está conectada com o início do século XX nos Estados Unidos e aqui na América. Então, não está correto eu falar que a política do Big Stick nasce a partir da Guerra Fria, apesar de a formação de blocos militares ter sido uma realidade nesse contexto de Guerra Fria. A letra B fala em uma corrida armamentista que gerou a doutrina da destruição mútua assegurada. Não sei se vocês percebem, mas essa alternativa ela já soa mais interessante, já que nos quadrinhos eles se atiram ao mesmo tempo, nos quadrinhos eles se matam ao mesmo tempo. Ou seja, nos quadrinhos está rolando uma destruição mútua. E vocês sabem que a corrida armamentista ela foi uma das principais marcas da Guerra Fria, né? A corrida armamentista, a corrida atômica, essas foram coisas que marcaram de forma muito intensa a Guerra Fria. Então a letra B ela já faz algum sentido pela nossa interpretação, vou deixar ela guardada. Se for ela mesmo o gabarito, eu faço um comentário maior sobre ela. Vamos ver as outras. Letra C. Conflitos bélicos diretos entre Estados Unidos e União Soviética estabeleceram o equilíbrio do terror. Gente, uma das principais marcas da Guerra Fria é o fato de não terem existido esses conflitos bélicos diretos entre Estados Unidos e a União Soviética. A guerra ela é fria porque ela, de certa forma, não esquentou. Ou seja, os conflitos bélicos existentes na Guerra Fria, eles foram sempre indiretos. Você vai pensar aí numa guerra do Vietnã, por exemplo, numa guerra da Coreia. Não temos uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Sendo assim, a letra C a gente já pode descartar. A letra D fala em conflitos regionais manipulados pelas superpotências, que resultaram na Détente. Gente, Détente foi um períodozinho dentro da Guerra Fria que a gente entende como um período de distensão, onde as relações foram, de certa forma, um pouco acalmadas. Só que a Détente ela não é resultada por conflitos regionais que teriam sido manipulados pelas superpotências. Então essa letra D ela também se vê furada. O gabarito é aquele que a gente já desconfiava desde o início. O gabarito é a letra B, que fala em corrida armamentista que gerou a doutrina da destruição mútua assegurada. Destruição mútua assegurada era de fato uma doutrina presente dentro da Guerra Fria, que inclusive ajudou no fato dessa guerra ser fria. Por quê? Porque diante dos arsenais militares construídos pelas superpotências naquele contexto, era certo. Se a gente tiver uma guerra entre esses dois lados, os dois lados irão se destruir. A destruição mútua, ela é assegurada. Com certeza, esses dois lados vão se destruir. Ou seja, não é inteligente existir uma guerra entre esses dois lados, porque essa guerra vai ser uma guerra sem vitoriosos. Vai ser uma guerra só com perdedores. Os dois lados vão se destruir. E é exatamente isso que está sendo ironizado na charge, né? Na charge a gente pensa exatamente nisso. Os dois lados se atiram, os dois lados morrem. A destruição foi mútua e a destruição mútua assegurada era uma ideia presente dentro da Guerra Fria. Então nós temos uma característica desse contexto geopolítico, a corrida armamentista, que por sua vez gera essa doutrina de destruição mútua assegurada. Gabarito, com certeza, letra B de bola. Dando sequência, chegando na terceira e última questão desse mini simulado da UERJ, vamos dar uma olhada primeiro no comando da questão, depois a gente volta no texto para já ler ele com um pouco mais de foco e tentando encontrar alguma informação que seja relevante para a gente achar o gabarito. O enunciado diz assim: em julho de 2018, Klaus-Peter Heinz, comandante do navio Lifeline, ficou 7 dias no mar Mediterrâneo com 233 migrantes a bordo, aguardando autorização para desembarcar em países europeus. No que se refere às relações entre países africanos e governos europeus, a avaliação de Heinz para a crise migratória atual expressa a contradição entre os seguintes fatores. Bom, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler o texto para achar qual é a avaliação que o comandante do navio Lifeline fez sobre a crise migratória atual, para depois a gente apontar uma alternativa que expresse uma contradição entre dois fatores. Vamos ao texto. O Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje. Trata-se de um grave problema. As próprias leis da União Europeia e as convenções internacionais afirmam que os fugitivos salvos não podem ser levados de volta ao porto de embarque de onde escaparam da guerra, do terrorismo e da fome. Mas ainda assim, todos os dias,
dezenas de pessoas morrem durante a tentativa de atingir a Europa. Hoje, o Mediterrâneo virou o maior cemitério da Europa. Nós conhecemos apenas o número de vítimas que foram registradas através de fotos, posição e data. Contudo, para cada vítima divulgada oficialmente, há um morto que nem aparece nas estatísticas. Vivemos uma situação absurda. A África é saqueada pelos países ocidentais que depois não querem ver de perto o efeito de sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que essas vítimas vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles criaram. Então vocês conseguem perceber que na percepção aí passada pelo Klaus, o comandante do navio, existe uma conexão entre aquilo que acontece hoje dentro do continente africano e a presença europeia por lá. No final do texto, ele é bastante firme ao dizer que os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que as vítimas da situação na África vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles, europeus, criaram. Ou seja, ele diz que é o saque feito na África pelos países ocidentais que dá origem a muitas dessas problemáticas existentes por lá nos dias de hoje. E de acordo com essa avaliação do Klaus-Peter Reis, comandante do navio Lifeline, essa crise migratória atual expressa a contradição entre quais fatores? Bom, a letra A fala de uma integração global e um localismo étnico. A letra B fala de uma herança imperialista e um nacionalismo xenófobo. A letra C fala de uma crise demográfica e uma modernização econômica. E a letra D fala de uma dinamização comercial e desqualificação laboral. Gente, fazendo uma interpretação da fala do Reis, você consegue diretamente estender o seu olho para a letra B de bola. Diretamente você consegue conectar o trecho onde ele fala: a África é saqueada pelos países ocidentais com a ação imperialista. Quando ele fala de um saque que foi feito na África por essas potências, ele está nitidamente fazendo uma referência a esse período de uma expansão imperialista. Ou seja, existe uma herança imperialista presente nos dias de hoje, que se contradiz com esse nacionalismo xenófobo. E aí qual é a visão que ele está expondo no texto dele? Qual é a visão que ele tem sobre a questão? Que os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram completamente que essas vítimas vão morrer por conta de uma situação criada por eles, europeus. Então, ali está a contradição. Existe uma herança imperialista, na percepção dele, a culpa disso que está acontecendo é dessa herança imperialista, é dessa herança da ação das potências ocidentais em cima da África, mas ao mesmo tempo existe um nacionalismo xenófobo que quer fechar as portas dos países a essa entrada de imigrantes que estariam fugindo de uma crise criada pelos próprios europeus. Ou seja, existe ali uma contradição. Nacionalismo xenófobo, herança imperialista, nacionalismo xenófobo. Esse seria diretamente o nosso gabarito, sem nem precisar refletir sobre as outras alternativas. Essa está bem direta, essa está bem clara. A análise do texto nos permite perceber logo de cara qual é o gabarito da questão. Percebam uma questão conectando um assunto histórico, a herança do imperialismo, as ações imperialistas, com uma questão de atualidades sobre a crise migratória vivida nesse contexto. A UERJ gosta muito de fazer isso, é sempre muito válido você ficar de olho em atualidades que possam te ajudar na prova da UERJ, já que ela se amarra em fazer esse estilo de questão, fazendo essas conexões históricas com atualidades. E assim, gente, a gente termina esse gabarito comentado desse mini simulado que eu coloquei no Instagram semana passada. Semana que vem eu coloco mais um na sequência, eu coloco por aqui o gabarito comentado. E assim eu vou tentando te dar um auxílio nessa tua preparação para a prova da UERJ, assim eu vou tentando te ajudar para que seja em maio ou seja nas provas daqui para frente, você esteja mais pronto quando sentar naquela cadeira e receber a provinha dessa tão querida universidade que é a UERJ. Espero que tenha sido útil, um beijo grande, até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau, meu povo.